Olá, boa noite. Como vai você? Sejam bem-vindos ao Fique por Dentro com Silvia Maria. Hoje, 13 de agosto de 2026, e o nosso assunto é um só, o mais delicado e comentado no dia de hoje, no dia de ontem, e pelo jeito vai continuar sendo um dos mais comentados, que é a pressão do Donald Trump sobre o Brasil. Ela aumentou e alguns comentaristas políticos já começaram a fazer perguntas que chamam a nossa atenção. O que está acontecendo entre Trump e Lula pode caminhar para algo parecido com o que aconteceu com Maduro? Não sabemos, mas existem aí vários comentaristas comentando sobre isso e alguns dizendo que pode ser que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, tem várias e várias imagens, informações, especulações, e eu separei algumas aqui para trazer para você. E Washington amplia aí a sua ofensiva contra a organização criminosas, inclusive aqui os PCC e o Comando Vermelho aqui do Brasil. E, diante de tudo isso, nós vamos estar aí falando com você, mostrando para você algumas coisas que estão acontecendo aí na nossa geopolítica e também a política aqui, nossa política aqui no Brasil. Eu separei algumas notícias que eu julguei importantes para você ficar sabendo e vou colocar elas aqui. Você também que está passando pelo nosso canal, que é a primeira vez, você faça sua inscrição, né? Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com alguém, comente se você quiser, vai estar me ajudando muito. Nosso canal está começando agora e eu preciso da sua ajuda para que nós possamos crescer aqui no YouTube, ok? E eu sou Silvia Maria e vamos lá então às nossas notícias de hoje. Danton Machado, Força Delta, navio dos Estados Unidos aparecem perto do Brasil e acendem alerta máxima na Marinha. Eu trouxe aqui o Jorge Serrão, ele é do radar da Auriverde, e ele vai estar, eu vou colocar um vídeo aqui, você vai vai entender melhor aquilo que a notícia está falando para nós, ok? O vídeo é um pouquinho extenso, mas vale a pena você parar, ouvir e ver. O Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil emitiu um alerta de vigilância máxima. Isso depois de detectar a presença incomum de navios de guerra dos Estados Unidos da América no limite da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, na região conhecida como Amazônia Azul. De acordo com os relatórios de inteligência militar, a movimentação envolve a Força Delta Americana, uma divisão de resposta rápida especializada em... Tem outras redes falando as mesmas coisas e outras especulações também, mas eu vou continuar com o vídeo aqui para você. Vale a pena porque é um caso de nós ficarmos atentos, né? Monitoramento estratégico de rotas comerciais e patrulhamento de águas profundas. Ah, minha cara Karina Michelin, estão com medinho de quê? Estão com medinho do navio americano se aproximando da costa brasileira? Que coisa, hein? Quem não deve, não teme, né? Olha, a Força Delta Americana, a última vez que ouvimos falar muito dela foi com a captura do Maduro, que começou por aí, né? Eles estiveram rodeando os mares. Eles vieram devagarzinho, nós achamos que não ia acontecer nada, que estava demorando, mas as coisas estavam acontecendo sim. Ali da Venezuela, do Caribe, Maduro que fazia dancinha, dizia que a ele ninguém pedia, peace, 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 né? Lembra que foi muito falado disso tudo, levando tudo na brincadeira, até que chegou um dia, a Força Delta entrou e levou Maduro e sua esposa também, e deixaram aí vários agentes cubanos mortos, que
Maduro dizia que não tinha agentes cubanos com ele na sua segurança, não existia. Fez entrevistas até mesmo para Maria Elvira Salazar, à época, que era uma grandíssima repórter, apresentadora de TV hispânica, muito conhecida, e ela faz essa entrevista exclusiva com Maduro, e o Maduro assume com todas as letras, né, mentindo despudoradamente, dizendo que os seus seguranças, ele não tinha ninguém do Serviço Secreto Cubano. E quando ele é capturado, todos os seus seguranças foram identificados como agentes secretos cubanos. Esse é Maduro. Agora, o mar do Brasil começa a ser também fiscalizado, mas isso foi já um recado dado do próprio Escudo das Américas. Quando o Escudo das Américas foi formado com os países, inclusive agora a Colômbia, sob a nova direção aí de la Espriella, Alberto Abelardo, que acaba de assumiu nesse final de semana, já com uma grande força-tarefa combatendo o narcotráfico, com uma operação gigantesca que deixou 2 agentes aí do regime do narcotráfico mortos nessa operação. Depois teve o terremoto, que foi algo surpreendente também que aconteceu na Colômbia, mas no meio disso estava acontecendo. Depois que ele colocou lá o exército na rua, teve um terremoto bem grande lá. Isso aconteceu também, né, no Paraguai, me fugiu agora. Na Venezuela aconteceu isso também, teve terremoto lá, logo depois que colocaram também, né, pessoal na rua. Foi 2 coisas bem importantes que aconteceu aí nesses lugares e bastante terríveis também, né? Acontecendo operações importantíssimas contra o narcoterrorismo. Temos também o Peru, que é a Keiko Fujimori, que também faz parte desse Escudo das Américas, dizendo que suas fronteiras serão protegidas. Então, aqui o Brasil, Serrão, ele se isola cada vez mais, porque o Brasil é o único que até agora não quis classificar o PCC e o CV como organizações criminosas, narcoterroristas. Ele continua fazendo uma política que não é de boa vizinhança, que continua sendo uma ameaça para os Estados Unidos e para os países que estão ali, que fazem parte dessas fronteiras. Nós temos a Argentina, Uruguai, Argentina, que também Javier Milei já falou, ele é o cabeça desse Escudo das Américas na América Latina. Então, já vimos que escalou muito a discussão, né, os ânimos se elevaram muitíssimo entre Javier Milei e Lula, Estados Unidos, Marco Rubio, e também com Carlos Gimenez, que é um congressista americano, que também no final de semana passada teve um embate gigantesco entre os dois, acusando aí, chamando Lula de porco, imundo, corrupto, ladrão, enfim. Tivemos um embate muito tenso entre esses 2 países. Então, não me surpreende que o Brasil esteja sendo circundado com essas embarcações, com esse tipo de vigilância necessária que é contra o narcotráfico. E o Brasil continua protegendo isso. Tanto é que já teve ali nos bastidores rumores que o Lula está perguntando, mas é possível que eles venham me buscar? E aí o próprio Múcio fala, se ele quiser, ele pode vir até de Uber, porque nós não temos a quantidade de forças armadas, aéreas, militares, para poder conter os Estados Unidos da América. Veja bem, Gerrão, estamos realmente num mato sem cachorro. Parada sinistra essa, Karina Michelin. É isso, tá aí, as notícias estão aí, a gente só está falando elas, né, colocando ali a notícia do radar da Auriverde, e nós temos mais notícia de acordo com essa situação. Eu quero que você preste bastante atenção, que essas notícias merecem a nossa atenção. Aqui vai dizer que Jovem Pan News, um relatório divulgado pelos Estados Unidos nessa quinta-feira, dia 13, acusa o Brasil a cerca de 40 países que auxiliarem a China a burlar tarifas de importação americana por meio do transbordo ilegal e da alteração da origem declarada de mercadorias. Elaborado por Peter Navarro,
assessor econômico da gestão Donald Trump. O documento, o grande esquema do transbordo, enquadra o Brasil no nível 2, como uma nação de integração econômica significativa com Pequim, atuando como plataforma logística para mascarar a fabricação de produtos industriais. Segundo a Casa Branca, as triangulações comercial para terceirizar os envios chineses geram prejuízos anuais que podem chegar a 300 milhões para a economia americana. Então, as coisas estão se estreitando cada vez mais entre Brasil e Estados Unidos. Mais uma notícia aqui, quem traz ela é o Alan dos Santos. Trump chega na fronteira com o Brasil. B-52H a caminho do Cone Sul. Bombardeiro B-52H da USAF decolaram da Dakota do Norte para um treino de 29 horas sem escala com as forças aéreas da Argentina e do Chile. O trajeto inclui o deserto do Atacama e o espaço aéreo argentino, próximo à fronteira brasileira. Quem traz essa notícia é o Alan dos Santos. Então, as coisas se estreitam e cada vez mais. Jorge Ferreira. Acho que o Lularápio acha que está lidando com um presidente igual a ele. Lula só o avião de Trump é muito mais do que dinheiro que tu roubasse do povo brasileiro. Se prepara, você está lidando com o maior presidente do mundo. Quem te aplaude são pessoas ignorantes igual tu. Aqui diz assim que Trump dá ordem para colocar fim nas organizações terroristas sem misericórdia. Quem trouxe essa notícia foi o Jorge Ferreira. E tem mais algumas notícias para você que eu trouxe sobre o mesmo assunto, porque é bem interessante. Quem traz essa notícia agora é o Jorge Rocha Moreira. Infelizmente, não acredito. Quem traz essa notícia é o Jorge e quem traz é o Brasil Conservador. Em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, análise e especulações políticas começaram a levantar um cenário extremo. A possibilidade de Lula Inácio Lula da Silva enfrentar futuramente uma tentativa de captura e prisão por autoridades americanas. Aqui diz assim, analistas dizem que Lula pode ter o mesmo destino de Maduro e ser preso pelos Estados Unidos em breve. Quem está dizendo isso é o Brasil Conservador. Eu estou só lendo a notícia. Mais uma notícia relacionada ao mesmo assunto, que está bem interessante. Quem traz a notícia é o Joaquim Ribeiro. Trump exortou os presidentes da direita da América do Sul a combater o narcoterrorismo em seus países, colocando as Forças Armadas dos Estados Unidos à disposição para operações conjuntas com essas organizações. Afirmou, inclusive, que se o cenário poderia usar se necessário, poderia usar mísseis para atingir o líder de uma organização narcoterrorista diretamente em sua sala de estar. Bum! É o que ele falou aqui. O recado foi claro. Alguns governos não querem a ajuda dos Estados Unidos, mas também não combate o narcoterrorismo de forma eficaz por conta própria. Segundo Trump, nesse caso, os Estados Unidos poderiam partir para uma ofensiva militar, agindo unilateralmente contra essas organizações no território desses países. O recado está sendo dado a todo momento, né? Só não enxerga quem não quer. E aqui mais uma notícia para você, quem traz é o Space Liberdade. Colômbia solicitou
e autorizou os Estados Unidos a lançarem operações conjuntas em território colombiano para combater o narcotráfico. Meio independente. Presidente Trump autoriza a empresa dos Estados Unidos a realizar operações cibernéticas contra organizações criminosas PCC e CV. Podem ser alvo. E vamos à última notícia para você desta noite, para você ficar bem informado. Quem traz essa notícia é o Ivan Kleber, correspondente lá em Londres. Trump autoriza ofensiva cibernética contra organização criminosas PCC e CV. Podem ser alvo. Empresas privadas poderão realizar operações sob supervisão do governo dos Estados Unidos. Grupos brasileiros foram classificados como organizações criminosas e internacionais e terroristas. Essas foram a notícia para você. Notícias essa que nós precisamos estar atento ao que está acontecendo e vamos estar a cada dia aí de olho e trazendo mais notícias, mais desdobramento desse mesmo assunto, né? E quero dizer para você que este foi mais um Fique por Dentro com Silvia Maria. Diante de todas essas coisas, precisa ficar claro que não podemos transformar especulações em fatos, mas também não podemos ignorar sinais de mudanças na postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, temos que ficar de olho aí. E agora sim, este foi mais um Fique por Dentro com Silvia Maria. Uma boa noite, muito obrigada aí pela sua companhia. Se inscreva, curta, dê o seu joinha aí, comente, nos ajude a crescer. Como eu sempre digo, não crescemos sozinhos, eu preciso de você. Mais forte do que ontem, mais perto do propósito.